na palavra. Eu tenho uma palavra para dividir com os irmãos baseada no Salmo 36. Abra comigo no Salmo 36. Salmo 36. Quem já encontrou, diga amém. Salmo 36. O título desse salmo é A Malícia Humana e a Benignidade Divina. É um salmo de Davi, servo do Senhor. E diz assim: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos, e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade e detém-se em caminho que não é bom e não se desapega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preserva os homens e os animais. E como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Pois em ti está o manancial da vida, e na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, e nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. Somente até aqui. Amado Deus e amado Pai, nós te damos graças pela tua palavra, porque nela encontramos, Senhor, tudo aquilo que precisamos. Encontramos, ó Deus, a resposta a tantas questões que são levantadas. Encontramos o conforto, Senhor, para podermos prosseguir neste mundo. Um mundo, Senhor, que nós não entenderíamos se não fosse pela revelação das tuas Escrituras, se não fosse pela revelação que o Senhor trouxe a nós. Sim, Pai. É por meio da tua palavra que nós entendemos um pouco deste mundo que está à nossa volta. Por isso, Senhor, que esta palavra nesta noite traga esse entendimento e através disso, Senhor, produza no coração dos teus filhos conforto e paz, para a glória do teu nome. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. O título dessa palavra é uma pergunta. Por que existe o mal? É uma pergunta. Por que existe o mal? Numa determinada ocasião, assistindo um vídeo de uma conferência realizada numa igreja chamada Grace Community Church, uma igreja que foi liderada por muitos anos pelo recém-falecido pastor John Marketo, que faleceu há poucos dias atrás. John Marketo foi pastor, teólogo, um escritor, um homem muito conhecido no mundo, da fé cristã, especialmente da fé reformada. E nesta conferência, que eu assisti o vídeo, no final dela, o pastor John Marketo abriu espaço para uma sessão de perguntas. Era uma conferência
e no final da conferência ele permitiu que pessoas pudessem fazer perguntas. E diversas pessoas foram até o microfone para poder fazer as suas perguntas, né? E uma delas chamou a atenção porque não era um adulto, na verdade era uma criança, um adolescente, que foi até o microfone e fez essa seguinte pergunta: se Deus é bom, por que existe o mal? Né? E essa pergunta, ela traz um pensamento ou um argumento, né, contra Deus, ou uma tentativa de ir contra Deus, né? E esse pensamento ou esse argumento não é algo novo. Essa mesma pergunta ou essa mesma ideia, ela já foi pronunciada há alguns séculos atrás por um filósofo chamado David Hume, que num dos seus livros colocou essa questão da seguinte maneira, né, com as seguintes premissas. Primeiro, um Deus bom evitaria a ocorrência de todo o mal. A segunda premissa que Hume escreveu: um Deus onisciente, um Deus onipotente pode evitar o mal. A terceira premissa: o mal existe no mundo. E a conclusão que ele fez, David Hume, foi: então, ou Deus não é bom, ou Deus não é onisciente, ou Deus não é onipotente. Ele traz esse argumento num dos seus livros, e isso abriu espaço para esses questionamentos. E desde que Hume escreveu estas palavras, já se houve diversas tentativas de justificar ou não a bondade de Deus ou a existência de Deus perante um mundo cheio de maldades. E no estudo formal dessas tentativas de justificar Deus ou a bondade de Deus perante um mundo cheio de maldades, né, essas duas coisas, diante disso, né, no estudo formal, essas tentativas são conhecidas por um termo, pela palavra chamada teodiceia, né, que é a junção das palavras gregas theos, que significa Deus, com a palavra grega dike, que significa justiça. Então, teodiceia é a junção dessas palavras e é o termo usado nessa tentativa de justificar ou de conciliar como que um Deus bom pode, né, conviver ou pode permitir que o mal exista no mundo. Então, todas as tentativas de se explicar isso são tentativas conhecidas como teodiceia, né? E as teodiceias, de um modo geral, seguem três linhas, né? De um modo geral, as teodiceias seguem três linhas. A primeira delas, a linha muito usada pelos ateus, é a linha da negação de Deus, como fez Hume. Ou seja, o mal existe, se fala que Deus é poderoso, se fala que Deus é onipotente, o mal existe. Então a conclusão que Hume faz é: ou então Deus não é bom, Deus não é onipotente, Deus não é onisciente. É o caminho da negação, seja da existência de Deus ou da negação dos poderes de Deus, dos atributos de Deus. Essa é uma primeira linha, a linha da negação. A segunda linha, né, a linha da equivalência entre bem e o mal. Ou seja, o bem existe, ou Deus existe, mas o mal existe, e essas duas coisas se equivalem, elas se equilibram, são as forças que comandam o mundo. Essa é uma outra linha, né, de teodiceia. E a terceira linha é a da existência do mal para revelar a grandeza de Deus e a vastidão dos seus atributos. Essa é uma linha bíblica, em que o mal existe com uma finalidade:
para revelar a grandeza de Deus e a vastidão dos seus atributos. Então, a linha que nega o caminho, ela é adotada, como eu disse, especialmente pelos ateístas, porque eles dizem: Deus não existe. A linha da equivalência é adotada especialmente pelas crenças orientais, né? As crenças que muitos irmãos já ouviram falar, as crenças orientais, que tentam olhar o mundo não com uma existência de Deus ou com um propósito, apenas entendem que o mundo é um resultado das forças do bem e do mal que se equivalem ao longo do tempo. Mas a Bíblia não corrobora e a Bíblia não embasa nenhuma dessas outras linhas, seja ela a linha da negação ou seja ela a linha da equivalência. O ensino escriturístico é bem claro de que o mal entrou no mundo por uma escolha do homem. O que a Bíblia nos ensina já nas primeiras páginas é que o mal entrou no mundo por uma escolha humana, pela escolha daquele que teve o livre arbítrio de maneira plena. E o homem que teve o livre arbítrio de maneira plena foi Adão, porque Adão não foi criado em pecado. Nós não temos o livre arbítrio pleno, porque nós já fomos concebidos em pecado. Mas Adão não. Adão foi o homem que teve o livre-arbítrio pleno, porque ele foi criado sem pecado. E por isso que o pecado dele se torna tão grave, porque ele era o cabeça federal da humanidade. E aquilo que ele fez passou para toda a humanidade, se espalhou pelo mundo. E essa escolha humana, devemos entender que isto em nada diminui a bondade e a grandeza de Deus, pois a Bíblia em todo tempo nos mostra que Deus é soberano para até mesmo usar este mal. Deus não criou o mal, mas Deus é poderoso para usar o mal para demonstrar seus atributos que ficariam desconhecidos, se não fosse a existência do mal. E que atributos são esses? Alguns deles, um deles, a misericórdia de Deus. Um outro atributo que não ficaria conhecido se não fosse a existência do mal, o perdão de Deus, a graça de Deus. Então, mesmo que o mal não tenha sido criado por Deus, no entendimento bíblico, nós podemos compreender que ele traz à luz outros atributos de Deus que se revelam por meio da existência do mal no mundo. Então, a busca por uma teodiceia deslocada do ensino das Escrituras Sagradas sempre levará o homem para um desses erros. Que erros, pastor? Primeiro deles, para um erro de uma visão distorcida e antibíblica de quem é Deus, que é o erro de Hume e de tantos outros que negam. Se eu tento entender um Deus bom com a existência do mal e tanta maldade no mundo, sem buscar o conhecimento nas Escrituras, um dos erros muito comum é esse. Não, existe tantas coisas, crianças que morrem, tanta violência, tanta coisa horrenda. Então, a pessoa vai vendo essas coisas e se não tiver o conhecimento das Escrituras, é muito fácil cair na armadilha de dizer, então, Deus não existe, porque se um Deus bom existisse, Ele não iria permitir essas coisas. Então, o entendimento deslocado, separado das Escrituras, provoca esse tipo de erro, o erro de uma visão distorcida e antibíblica de quem é Deus. Ou se não, outro erro, que é o erro de uma visão suavizada do pecado e da culpa humana. Não, então,
Os homens não têm culpa do mal, né? E a tendência é suavizar o pecado e a culpa humana. E mais uma vez eu digo, a Bíblia não permite que concordemos com nenhuma destas opções. A Bíblia nos ensina com todas as letras e de maneira com letras bem garrafais, que o mal é culpa do homem, é resultado da escolha fracassada humana, e que Deus é bom e sempre será bom. Esse é o ensinamento escriturístico que nós não podemos abrir mão deles. Então a Bíblia fala abertamente, sem rodeios, a respeito da maldade humana, do pecado que domina o coração humano, e ao mesmo tempo da bondade e atributos de Deus. Não há incoerência nisso. Não há incoerência nisso. Não há atrito nisso. E este salmo que lemos é uma prova claríssima disso. Toda a Bíblia ensina isso. Mas eu diria que nesse Salmo 36 está sintetizado esses dois temas. Está ali de uma forma claríssima, pois esse Salmo coloca lado a lado essas duas realidades. Que realidade? Primeira delas, o mal que domina a humanidade. E a segunda delas, a grandeza dos atributos de Deus. Essas duas coisas estão aqui lado a lado neste salmo. Então deixa a sua Bíblia aberta. Do verso 1 ao 4, nós temos um diagnóstico da maldade que domina a humanidade. E esta maldade envolve diversas áreas da natureza ou do ser do homem, né? Esse mal é algo que envolve, segundo o texto, envolve diversas áreas. E começa primeiro com o coração, dizendo: há no coração do ímpio. Então a Bíblia mostra que o primeiro lugar, ou o lugar mais afetado no homem, através da presença do mal, é o seu coração. O mal é algo que envolve o coração. E na Bíblia, e na cultura judaica, o coração fala a respeito do centro das emoções humanas, o centro que controla todas as ações do homem. Se nós pudéssemos comparar, né? Se o homem fosse um rio, imagine que se o homem fosse um rio, o coração seria a nascente ou a fonte. Quando a Bíblia fala de coração, nós temos que ter essa ideia. Assim como num rio há uma fonte e uma nascente, assim no homem também há uma fonte. E essa fonte se chama o seu coração. Quem já foi a São Paulo, vê lá o rio Tietê, fala assim: que rio mais horrível, podre, não sei o quê. Mas a fonte daquele rio está lá em algum lugar. O que acontece, o problema é ao longo do caminho. Já no homem é o inverso, né? O inverso não. No homem o problema já acontece na fonte. É isso que a Bíblia nos ensina. Que o pecado atingiu a fonte, o coração humano. Alguns séculos atrás, no início da Idade Moderna, alguns pensadores, entre eles Rousseau, era o entendimento de alguns pensadores, e um deles, Rousseau, entendia que o homem nasce bom, mas seria a sociedade e a vida que corrompem o homem. Esse foi um pensamento muito comum na Idade Moderna, no início da Idade Moderna, e é um pensamento que perdura até os nossos dias. E muitos, pautados nesta ideia, acreditam que para mudar o homem, ou mudar a humanidade, na verdade não precisam mudar a humanidade, basta mudar a sociedade ou mudar as estruturas sociais que corrompem a sociedade.
Então, na visão de alguns pensadores, não é o homem que é mau, não é o homem, né, que tem um coração corrupto, é a sociedade. São as estruturas sociais, são as estruturas de dominação. Esse é o pensamento que perdura até os nossos dias. Mas ainda que esta ideia seja uma ideia bonita na teoria, e às vezes a gente ouve alguém falar isso, ou escrever isso com tanto ânimo, com tanta força, ainda que isso seja bonito na teoria, entenda, irmãos, que isso não encontra respaldo na Bíblia. A Bíblia nos ensina, a Bíblia nos mostra que o mal é algo que envolve o coração humano, a fonte humana, a raiz humana. O pecado é algo que contaminou o coração humano, é algo que, podemos usar essa expressão, estragou o homem, destruiu o homem, porque atingiu o seu coração. E é isso que nós já vemos logo no início. E do coração, esse mal ou o pecado se estende por outras áreas. E o texto nos mostra outras áreas. Envolve o coração, mas seguindo aqui no texto, o texto diz: há no coração do ímpio a voz da transgressão, e segue: não há temor de Deus diante de quê, meus irmãos? Diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. Então, do coração se estende para essas outras áreas. E o texto nos mostra que os olhos se tornam fechados para o temor de Deus e abertos, escancarados, para cortejar as transgressões. Essa é a realidade do homem dominado pelo mal. O seu olho é fechado para o temor a Deus. Ele não quer saber de Deus. Ele não se volta para Deus. Mas ao mesmo tempo os seus olhos se abrem, se escancaram, se alegram com as transgressões que este mundo oferece. E quanto mais nesta época, meus irmãos, de tantos impulsos e atrativos visuais que nós vivemos. Hoje nós vivemos numa época que tem coisas para atrair os nossos olhos o tempo todo. Hoje não tem um posto de gasolina que não tenha um totem de LED com luzes brilhando para atrair os teus olhos. Então hoje nós vivemos numa época de atrativos e impulsos visuais o tempo todo. E eu me lembro que no início da minha conversão, que as pregações que... Um dia eu vou fazer um exercício de pegar pregações que nós pregávamos ou ouvíamos nos anos 80 e trazer para os irmãos ouvirem hoje. Naquela época, o irmão Diácono Ângelo vai concordar com o pastor, porque ele também é dessa época, Diácono Ângelo, dos anos 80, Eu me lembro então que nessa época que me converti, as pregações que nós ouvíamos, no caso, já ministrava em alguns cultos nos lares, naqueles anos, essas pregações tinham um objetivo de chamar a atenção dos irmãos para alguns perigos. E olha que esses perigos, naquela época, perigo que envolvessem os nossos olhos, tocavam em situações que hoje parecem bobas. As situações eram propagandas de televisão ou propagandas de outdoors, apelos sensuais. Eu me lembro das pregações falarem do mal de uma empresa de tintas, para vender tintas, botando uma mulher ou um modelo, ali com roupas mínimas, para chamar a atenção. E isso, nas pregações daquela época, eram o que nós chamávamos a atenção e combatíamos. E comparando com a época de hoje, eu pergunto,
O que falar então desta época, irmãos, que nós vivemos hoje, onde o celular se tornou uma caixa de Pandora, abrindo imagens e vídeos que aprisionam cada vez mais e mais pessoas. Hoje nós vemos pessoas que andam pelas ruas que parecem zumbis, porque estão presos a essa caixa de Pandora, cheia de atrativos visuais, cheia de coisas que estão ali prendendo os olhos. Então, o que falar desta época? Nesta época que quanto menos temor de Deus houver, entendemos que mais o apetite pelo pecado irá aumentar. E os olhos, irmãos, entendam, são as janelas principais por onde os pecados entram e destroem vidas e mais vidas. Os nossos olhos são janelas, as janelas principais, para nós vermos o mundo, entendermos o mundo. E nós vemos que a maldade humana atingiu o coração, o mal no homem atingiu o seu coração, atingiu os seus olhos, mas além dos olhos, o mal domina o coração, o mal que domina o coração humano também se manifesta através de outras coisas. E o texto continua, dizendo, no verso 3, as palavras de sua boca são o que, meus irmãos? São malícia e dolo. Então, o termo aqui usado na versão Almeida, revista e atualizada, que é a Bíblia que nós usamos, fala sobre malícia e dolo. Na versão, nova versão internacional, a NVI, os termos que são usados lá significam palavras maldosas e traiçoeiras. E de fato, meus irmãos, a malícia, a maldade, o engano, a traição, envolvem a boca de muitos hoje em dia. E isso se expressa de uma maneira muito clara nas canções que nós ouvimos. Nós cristãos não ouvimos tanto essas canções, mas às vezes a gente vai num determinado lugar e essas coisas estão tocando. Um dia desse eu fui comprar uma resma de papel, porque tinha acabado o papel na minha casa, e eu uso muito lá, preparando as mensagens, fazendo as coisas, os estudos. Eu fui comprar uma resma de papel e na papelaria, a papelaria tinha um som ambiente, mas era um som ambiente com essas músicas, e a atendente estava cantando a música com uma alegria. E eu falei, será que ela não está prestando atenção nessa letra? Era uma letra horrível, é uma letra maldosa, é uma letra que fala de traição, é uma letra que fala de dolo, é uma letra que fala de engano. Mas esse mundo não entende mais isso, porque a maldade dominou o seu coração. A maldade dominou a sua mente, a maldade dominou a sua boca, a maldade dominou os seus olhos. E de fato nós vemos isso, o adultério, a traição, a aceitação da traição. Olha que coisa horrível. Essas canções falam disso, E até algumas canções que falam da pessoa que aceita a traição. E eu fico abismado com isso. Então, a traição, o adultério, a aceitação da traição, são coisas que são cantadas. E o pior de tudo, irmãos, fazem um sucesso estrondoso. E a pergunta é, por quê? É porque o que a Bíblia nos ensina é verdade. A maldade dominou o coração humano. A maldade reina no mundo hoje em dia. E mergulhados nesse ambiente, mergulhados nessa lama de pecado e maldade, o homem fica dopado, o ser humano fica dopado, dominado, e perde a capacidade de discernir, que é o que está o texto aqui também nos ensina. No verso 3 diz, as palavras da sua boca são malícia e dolo.
E diz o texto que ele abjurou o discernimento e da prática do bem. Ou seja, o homem está tão mergulhado neste mundo de lama de pecado e de maldade, que até a sua capacidade de discernir, ele perde. E o termo usado aqui nas Escrituras é um termo, eu não conhecia muito bem esse termo, abjurar. Eu fui pesquisar o que significa abjurar. Abjurar significa a ação de rejeitar, de abandonar algo que antes era importante. É você abjurar, você dizer, eu não quero saber disso. Então o termo bíblico diz o seguinte, que os homens abjuraram do discernimento. A humanidade diz assim, eu não quero ter discernimento. Eu não quero ter capacidade de discernir. O homem não quer mais a vida de discernimento. O homem não quer mais a vida de se preocupar em tentar entender o que é bem ou mal, o que é certo ou errado. O lema de hoje em dia é: deixe cada um fazer da sua vida o que bem quiser. Esse é o lema, meus irmãos, de uma humanidade que abjurou do discernimento, abjurou da prática do bem, que não quer mais saber disso. Para o homem, para a humanidade hoje em dia, tanto faz. O certo virou errado, o errado virou certo, o bem virou mal, o mal virou bem. As pessoas não querem mais saber. E por fim, o diagnóstico do salmista termina com uma sentença desanimadora. No verso 4 diz que esse homem, ou essa humanidade, obviamente que o texto está falando da humanidade, no seu leito, maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, e a sentença é essa: não se desapega do mal. Esta perversidade passa a ser algo planejado, e não há o mínimo interesse em abandonar ou se afastar do mal. Então nós vemos o mal, usando um termo acadêmico, o mal é uma situação endêmica, ou seja, é algo que não se consegue mais tirar. É algo que domina a humanidade, é algo que domina o seu coração, é algo que domina os seus olhos, é algo que domina a sua boca, é algo que o homem não quer lutar contra isso, abjurou do discernimento e o mais, não quer se desapegar disso, quer viver essa realidade. E esse diagnóstico trazido pelo salmista, meus irmãos, não é algo isolado. Toda a Bíblia aponta para essa terrível realidade. E o apóstolo Paulo faz um diagnóstico semelhante a esse que nós lemos aqui no salmista, e eu diria ainda com palavras ainda mais fortes, com palavras ainda mais duras. Vamos ver, deixa a sua Bíblia marcada no Salmo 36 e vá comigo a Romanos capítulo 3, nós vamos ver as mesmas palavras, ou melhor, palavras semelhantes, pouco mais duras, e Paulo falando a mesma coisa. Romanos capítulo 3, a partir do verso 9 em diante. Paulo diz: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. E aí Paulo diz: pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão o quê, meus irmãos? Debaixo do pecado, debaixo da maldade. Como está escrito, e Paulo diz: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora
está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles desconheceram o caminho da paz. E diz mais: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, numa teodiceia genuinamente bíblica, nós não podemos minimizar e nem reduzir a culpa do pecado humano. A Bíblia nos ensina com todas as letras que o homem gerou o pecado e que o homem é culpado pelo pecado, culpado pela maldade. E foi a partir desse entendimento bíblico que os teólogos reformados desenvolveram uma doutrina que é muito importante. Talvez o termo dessa doutrina pareça ser um pouco rude, mas é para trazer esse sentimento mesmo. E essa doutrina é conhecida como a doutrina da depravação total. Ela faz parte das chamadas doutrinas da graça, e ela é a primeira doutrina, que nós conhecemos quando estudamos a doutrina da graça. É a chamada doutrina da depravação total. O que significa isso, pastor? Significa que não há no homem bem algum capaz de gerar nele mérito para a sua salvação. O que a Bíblia ensina de ponta a ponta é: todos pecaram, todos pecaram, todos pecaram. Você pode dizer isso comigo? Todos pecaram e todos pecaram. Esse é um ensino bíblico, que o homem é culpado do seu pecado. O homem é culpado, do mal que envolve a humanidade. Então esse é um diagnóstico terrível que a Bíblia nos dá. Em contrapartida a isso, vamos voltar ao Salmo 36. Em contrapartida a isso, a esse diagnóstico terrível e horrendo, o salmista, e podemos dizer também toda a Bíblia, nos mostra um retrato glorioso e maravilhoso a respeito de Deus, especialmente ao falar dos atributos de Deus. Por isso se torna um insulto, irmãos, querer associar Deus ao mal ou à maldade humana. É um insulto. Quando nós vemos essas teodiceias que fogem da Bíblia e negam a Deus, ou diminuem o poder de Deus, isso é um insulto. É um insulto querer associar Deus ao mal ou à maldade humana. Por isso é que Paulo diz em alto e bom tom, que todo pecador deve se calar diante de Deus. Lá em Romanos capítulo 3, no mesmo texto que a gente leu, o versículo 19 diz o seguinte: ora, sabemos tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz, e Paulo diz, para que se cale toda a boca e todo homem seja culpado perante Deus. Como pode seres pecadores, cheios de maldade, dolo, como pode se levantar para falar contra Deus? O salmista fala nessa parte, a partir do versículo 5 e diante, o salmista fala dos atributos de Deus. No verso 1 ao 4, o salmista pinta o retrato da maldade humana. E a partir do versículo 5 até em diante, ele mostra o retrato dos atributos de Deus, e especialmente de dois atributos de Deus: a sua bondade e a sua justiça. Falando da bondade, no verso 5 diz assim: a tua benignidade ou a tua bondade, Senhor, chega até onde, meus irmãos? Chega até os céus. Então a bondade de Deus alcança
até os céus. E nós devemos saber, meus irmãos, que se nós estamos de pé, se hoje você se colocou de pé e pôde vir à igreja, é porque a bondade de Deus te permitiu para isso. Se não fosse a bondade de Deus, você não estaria aqui nesta noite. Se não fosse a bondade de Deus, você não estaria mais vivo. A Bíblia diz que a bondade de Deus alcança justos e injustos. Até mesmo o ladrão pode seguir vivendo, porque Deus conserva este mundo com a sua bondade. O salmista também nos mostra que a bondade de Deus ela é algo precioso, verso 7. Como é preciosa, ó Deus, a tua bondade, a tua benignidade. Mas infelizmente, vemos que muitos, mesmo sendo beneficiados pela bondade de Deus, não valorizam essa bondade. Pelo contrário, acham que suas conquistas, as conquistas que alcançaram, ou a saúde que possuem, são resultados apenas dos seus próprios esforços e méritos. Não, e esse negócio de Deus, não, eu consegui as coisas pelo meu próprio esforço, eu consegui as coisas pelo meu próprio mérito, pelo meu próprio estudo. Eu já cansei de ver pessoas falando isso, pessoas que não reconhecem a bondade de Deus, pessoas que não reconhecem o valor da bondade de Deus. Mas a Bíblia insiste em todo o tempo, irmãos. Se você já leu a Bíblia toda, uma das frases que você certamente mais leu na Bíblia é a seguinte: Deus é bom. Quem já leu essa frase na Bíblia? Pelo menos umas centenas de vezes. Só o livro dos Salmos, esta palavra ou esta expressão aparece centenas de vezes. Eu pesquisei lá, botei Deus é bom, e vi lá quantas vezes aparece no livro dos Salmos. Centenas de vezes. Só o salmista repete isso o tempo todo. Deus é bom. A bondade de Deus dura para sempre. E eu pergunto aos irmãos, você reconhece que Deus é bom? Você reconhece que Deus é bom? Mas ainda que todos os seres humanos recebam da bondade de Deus, entenda que essa bondade ela é aplicada de maneira diferente. Deus é bom de uma maneira geral, vamos assim dizer. Mas essa bondade ela é aplicada ou derramada de forma diferente, especial, sobre um grupo de pessoas. E alguém pode perguntar, que grupo de pessoas é esse, pastor? Que recebe dessa bondade especial de Deus. O próprio texto bíblico nos ensina. Verso 10. Continua a tua bondade, e essa bondade continua para quem, meus irmãos? O que diz o texto bíblico? Para aqueles que te conhecem. Para aqueles que te conhecem. E na Bíblia, a palavra conhecimento também traz o sentido de intimidade. Sempre que você lê na Bíblia, conhecimento, não é apenas conhecer no sentido de, eu conheço todos os irmãos aqui. A Bíblia não é esse tipo de conhecimento que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de um conhecimento que eu tenho com a Denise, que o diácono Francisco tem com a irmã Lília, um conhecimento mais íntimo, um conhecimento mais profundo, de serem pessoas verdadeiramente ligadas. Então, quando a Bíblia diz que a bondade de Deus, ela continua sendo derramada sobre aqueles que conhecem a Deus, está trazendo esse sentido, de pessoas que buscam intimidade com Deus, que buscam conhecer Deus de uma maneira profunda. E para ilustrar essa ideia, nós podemos usar, por exemplo, um exemplo de um homem bom. Quem conhece um homem bom? No sentido bom nosso, não estou dizendo no sentido bom bíblico. Quem pode dizer assim, eu conheço uma pessoa que é uma boa pessoa,
Você que conhece um homem bom, ou uma mulher, vamos assim dizer, correta, né? Essa pessoa é boa de uma maneira em relação aos seus vizinhos, e ele é bom de uma maneira diferente com a sua família, né? Quando uma pessoa é boa com seus vizinhos, ele é bom no limite que isso permite, né? Mas com a sua família, com aqueles que têm intimidade com ele, esse homem é bom no sentido pleno, porque aquelas pessoas desfrutam disso. Assim também é a humanidade, meus irmãos. De um modo geral, todos os homens provam da bondade de Deus. Nós podemos dizer, de um modo geral, todos são vizinhos de Deus. Mas de um modo particular, é a igreja que Deus ama. A sua noiva, aquela por quem Cristo morreu. Então a bondade de Deus, ainda que seja a todos os homens, nós devemos entender que ela é aplicada de uma maneira especial àqueles que temem ao Senhor, aqueles que amam ao Senhor. E voltando para o Salmo, o salmista também traz um outro atributo de Deus para ser destacado, a justiça de Deus. No versículo 6 diz: a tua justiça é como as montanhas de Deus, e os teus juízos como um abismo profundo. Deus é justo em tudo que faz. Em Deus não há sombra, não há engano, não há dolo. Por isso que negar a existência de Deus, meus irmãos, por conta da maldade que domina o mundo, é algo que ofende a Deus. Quem faz esse tipo de coisa não entende a palavra, e por isso que eu digo, faz esse tipo de coisa deslocado da palavra, sem buscar o conhecimento da palavra. E quando nós entendemos a respeito do conceito básico de justiça, o conceito básico de justiça, ele tem duas aplicações. A justiça é algo que se realiza quando? Quando é que alguém pode dizer, foi feito justiça? A justiça, ela se realiza em duas situações. Quando absolve o inocente e quando condena o quê, meus irmãos? Se alguém condena o inocente, foi feito justiça? Se alguém absolve o culpado, foi feito justiça? Não. Então, justiça é um conceito que se aplica dessas duas maneiras. Quando se absolve o inocente ou quando se condena o culpado. Certo? E aqui nós chegamos num ponto crucial. Se a Bíblia ensina o tempo todo que não há um justo sequer, que todos pecaram, que a maldade domina o coração humano, seus olhos, sua boca, seus pés, sua garganta, como disse Paulo. Se não há um justo sequer, se não há ninguém que pense no bem, eu pergunto, de que maneira Deus poderia ser justo com a humanidade? Eu falei que o conceito de justiça é absolver o inocente, condenar o culpado. Mas a Bíblia diz, nos ensina de capa a capa, que não há inocente, que todos são culpados. Então a única justiça que resta para Deus fazer é o quê, meus irmãos? Qual é a única justiça que Deus deveria fazer? Seria não salvar ninguém. Às vezes as pessoas que começam a estudar teologia, elas erram porque fazem perguntas erradas. Elas erram porque começam com perguntas indevidas, vamos assim dizer. Às vezes uma pessoa querendo estudar teologia diz assim, por que Deus não salva a todos? Essa é uma pergunta indevida. É uma pergunta errada. É uma pergunta de quem não conhece a Bíblia. Porque não haveria possibilidade de Deus salvar todos. Porque a Bíblia nos ensina que todos pecaram. Que todos foram contaminados pelo pecado.
A pergunta correta quando nós estudamos teologia é: por que que Deus ainda salva alguns? Por quê? É quando a gente faz a pergunta correta, o nosso coração se abre para a graça de Deus, se abre para o amor de Deus, se abre para a misericórdia de Deus. Irmãos, nesta igreja aqui, se Deus fosse aplicar a justiça dele, nem o diácono Francisco se salvaria. Esse homem gentil, educado, bom, nem ele se salvaria. Deixa eu ver aqui também um outro irmão bom, gentil, uma irmã, né? Nem a irmã Cristina se salvaria, irmã Cristina, com as suas gentilezas, com a sua bondade. Não há nenhum entre nós que poderíamos satisfazer a justiça de Deus. Todos pecaram. Era isso que Deus deveria fazer, condenar todos, porque todos pecaram. Mas Ele, por meio da sua bondade, por meio do seu amor, por meio da sua misericórdia, por meio da sua graça, por meio dos seus muitos atributos, Deus decidiu fazer uma coisa diferente. Ele não deixou de condenar o pecado. O Evangelho não é uma falta de justiça de Deus. Deus aplicou a sua justiça. Mas ao invés de nos condenar, Ele transferiu toda a nossa culpa para Cristo Jesus. Ele colocou em Cristo Jesus toda a nossa culpa. Então Deus exerceu a sua justiça, condenando o pecado em Cristo Jesus. Então o Evangelho nos ensina que Deus decidiu enviar Jesus para que Ele recebesse a nossa culpa, a nossa condenação, a condenação dos pecados daquele que Deus quis salvar antes da fundação do mundo. Então, a grande e definitiva resposta que Deus dá àqueles que, mediante a presença do mal no mundo, querem negar a sua existência, querem reduzir o seu poder, querem reduzir a sua onipotência, como fez o filósofo David Hume, a resposta que Deus dá é essa: olhe para a cruz, olhe o que eu fiz na cruz. Mesmo não sendo o criador do mal, mesmo não tendo a culpa do mal, mesmo não tendo cometido pecado, Deus trouxe Cristo Jesus para vencer esse mesmo mal que nós criamos, de uma vez por todas, para garantir salvação àqueles que creem. Então, irmãos, a teodiceia que tenta diminuir Deus, negar Deus, ou fazer uma equivalência entre Deus, entre o bem e o mal, essas são teodiceias que não entendem a Bíblia e que não entendem especialmente o Evangelho, porque o Evangelho é a resposta de Deus ao mal. E voltando ao início da mensagem, onde eu falei que uma criança e um adolescente fez a seguinte pergunta ao pastor John MacArthur. A pergunta: por que Deus, sendo bom, permitiu que o mal entrasse no mundo? E John MacArthur, quando ouviu essa pergunta, ele riu. Ele falou: essa pergunta é muito difícil. Porque Deus, sendo bom, permitiu que o mal entrasse no mundo. Eu, quando dei o título da mensagem para o Oscar, que preparou a transmissão da mensagem, eu botei o título da mensagem, por que o mal existe? Aí eu falei: Oscar, responde essa pergunta. E ele disse: eu não sei, pastor. E eu disse: boa resposta, porque não sei também é uma resposta. E o John MacArthur, ele respondeu mais ou menos assim, ele disse: olha, eu não sei todos os detalhes, por que isso aconteceu, por que o mal veio a existir no mundo. Eu não sei todos os detalhes, mas alguns detalhes
eu posso afirmar: pois se não fosse pela presença do mal no mundo, nós não poderíamos conhecer os atributos de Deus, chamado misericórdia, graça, perdão. Hoje nós cantamos a graça de Deus, hoje nós cantamos o perdão de Deus, hoje nós cantamos a misericórdia de Deus, porque esse mal entrou no mundo, e Deus, para solucionar o problema do mal, enviou o seu próprio Filho. Deus não é o autor do mal no mundo, mas o mal nos permitiu ver que os atributos de Deus não param na sua bondade, não param na sua justiça. Seus atributos também revelam o quanto Ele teve misericórdia de nós para nos enviar Jesus Cristo. Então, uma teodiceia que honra a Deus e honra o seu Evangelho, não questiona Deus pela presença do mal no mundo. Essa é uma pergunta que o crente não tem que se importar com ela. Por que existe o mal? Quando eu falo não se importar, a não ser dando essa resposta. Porque o mundo quer uma resposta diferente. O mundo quer que Deus elimine o mal social, o mal entre as pessoas de uma maneira, em que não tenha uma solução que a própria palavra traz para nós. O mundo quer uma solução para o mal, mas uma solução onde eles continuem do seu próprio jeito. Na verdade, eles não reconhecem esse mal, e todo esse mal, meus irmãos, nós devemos entender, é nosso, fomos nós que criamos. Pois em Deus não há mal nenhum. E a Bíblia nos ensina que em Deus os seus atributos são bondade, justiça, perdão, amor, graça. Sim, a maravilhosa graça do Senhor. Então, diante disso, devemos acatar as duras palavras do apóstolo Paulo. E que palavra é essa? Devemos acatar para nós e devemos usá-las para qualquer pessoa que tente minimizar o poder de Deus ou a grandeza dos atributos de Deus pela presença do mal. Nós devemos dizer as seguintes palavras: cale-se diante dele todos os homens, e todos reconheçam que são pecadores, que não mereciam o seu perdão e a sua salvação. Essa é a verdade bíblica. Que miseráveis criaturas, pecadoras, devem se calar diante dele, porque não mereciam o seu perdão, não mereciam a sua misericórdia. Mas aqueles que foram alcançados pela salvação trazida por Cristo, o que nos cabe, meus irmãos, sabe o que é? É louvá-lo e exaltá-lo todos os dias da nossa vida. Nós não merecíamos tamanha graça, nós não merecíamos tamanho perdão. Se Deus fosse aplicar a sua justiça em nós, nenhum de nós restaria, nenhum de nós se salvaria. Mas louvado seja Deus, que Ele aplicou a sua justiça em Cristo e derramou sobre nós seu amor, sua graça, seu perdão e a sua misericórdia. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé e vamos louvar, vamos agradecer a Deus. Então, se você entendeu a mensagem desta noite, o que tem que brotar no teu coração é louvor, é alegria, em dizer: Senhor, obrigado por tamanha graça, obrigado por tamanho amor, obrigado por tamanha misericórdia. Então nós vamos orar agradecendo a Deus por esta palavra, e depois nós vamos terminar esse culto louvando a Deus. Vamos louvar a Deus pela sua graça, louvar a Deus pela sua bondade, louvar a Deus pela sua misericórdia. Então feche os teus olhos. Amado Deus e amado Pai, nós te bendizemos, ó Deus, porque compreendendo a tua palavra nesta noite, nós, ó Deus, vemos claramente o quão miserável, o quão pecador,
ó Deus, o quanto o mal adentrou no coração humano, trazendo destruição, trazendo, ó Deus, separando o homem de Ti, e nós vemos isso claramente na sociedade que está à nossa volta, Senhor. Não há temor de Deus, os olhos estão contaminados, ó Deus, com o pecado, com a maldade, a boca falam coisas traiçoeiras, coisas maldosas, não há vontade de se desapegar do mal. Esse é o retrato, o diagnóstico que vemos nesta humanidade. Mas, ó Deus, o retrato que a palavra nos mostra de Ti, Senhor, é de um Deus bom, de um Deus justo, de um Deus misericordioso, de um Deus gracioso. E nós não temos que ter dúvidas disso, Senhor. Quanto mais quando olhamos para a cruz, quando olhamos para aquilo que João disse: Deus amou, mas amou de tal maneira que decidiu entregar, doar o seu próprio Filho para nos salvar. Então, Senhor, nós queremos Te louvar por tão grande amor, por tão grande graça, por tão grande misericórdia, que nos alcançou, nos salvou e nos tirou, Senhor, dessa lama de pecado e maldade que domina o mundo de hoje, que nos restaurou o discernimento, que nos restaurou os olhos. Hoje os nossos olhos estão abertos para Ti, Senhor. Hoje o temor do Senhor domina o nosso coração. Hoje os nossos olhos estão abertos para Ti e para a Tua palavra, e que isso, ó Deus, seja conservado na vida de todos os Teus filhos e filhas, no nome santo de Jesus, amém e amém. Quem entendeu a palavra desta noite? Maldade humana, bondade de Deus. Maldade humana, justiça de Deus. Maldade humana, misericórdia de Deus. Então o que nos cabe fazer, pastor? Louvar a Deus, louvar por essa bondade, louvar por esta graça.